Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que todos estejam bem e que você está sendo abençoado por Deus, especialmente nas melhores coisas, as bênçãos que Deus mais deseja para você e sua família, seu trabalho. Nós estamos começando hoje uma outra lição com o estudo do curso Deixa a Bíblia Falar. E essa lição é a quinta lição sobre o Novo e Velho Testamento. É uma lição extremamente importante, como vai ver, durante a lição, pois talvez seja uma das lições que mais demonstra diferenças entre as milhares e milhares de denominações diferentes. Essa lição explica no dia do juízo seremos julgados pelo Novo Testamento ou pelo Velho Testamento, ou como seremos julgados. Temos que nos perguntar: devemos seguir o Velho Testamento ou ao Novo Testamento? Ou algumas leis do Velho, algumas leis do Novo? Ou como é que fica essa coisa sobre as duas alianças? Pense um pouco comigo. No Velho Testamento havia sacrifícios de animais. Devemos, precisamos, temos que sacrificar animais. Precisamos adorar em Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano. É lei no Velho Testamento, né? Devemos guardar o sábado, não é? Devemos dar o dízimo, temos que dar o dízimo e centenas, 613, alguma coisa assim, né? Leis do Velho Testamento. Uau! Impressionante, não é? No Velho Testamento, se alguém não guardar a lei do sábado, não santificar o sábado, ele é apedrejado até a morte por toda a congregação. Uau! É uma lei exigida por Deus, não é? Então, temos que examinar com cuidado o que devemos fazer. E mais ainda, pelo que seremos julgados no dia do juízo. Por favor, considere essa lei como um exemplo, como nos vemos em Levítico 24, versículo 19. Se alguém ferir outra pessoa, farão com ele a mesma coisa que ele fez. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Você lembra, né? Você conhece. Ele será ferido do mesmo jeito que o feriu. Lei justa. Talvez o nosso país deve aderir-se a essa lei, né? E essas coisas seria, né? Justo, justo, igual por igual. E vamos ver no Novo Testamento o que o próprio Jesus falou sobre este mandamento. Veja, Mateus 5:38, Jesus disse: vocês ouviram que foi dito olho por olho e dente por dente. Nós sabemos exatamente de onde veio, né? De onde ouvimos essas coisas. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Não se vinguem. Jesus não concordou com a lei. Não concordou. Ele mudou.
Ele tem capacidade de mudar. Como é que ele pode mudar a lei? Ou pode, ou, hã? Não é? Não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe dar um tapa na cara, vire o outro lado, que bate também. Não é? Uau! É diferente, sim. É uma, é uma prova da nossa fidelidade a Jesus, não é mesmo? Então vamos pensar bem, porque veja, Jesus disse, a lei diz isso, mas eu digo, mudou. Simplesmente mudou a lei. Jesus pode fazer isso, não é? Então é muito interessante o que estamos vendo. Por favor, entenda algumas definições críticas para essa lição. Por exemplo, a palavra testamento significa o quê exatamente, não é? É a vontade de uma pessoa que morre. Um testamento, não é? Último testamento, o último desejo da pessoa, mas ele só pode valer depois que ele morre, não é? Agora, dentro deste testamento, desse documento, um testamento assinado, comprovado, de acordo com a lei, né? Dentro deste testamento, existem os benefícios e exigências. Por exemplo, se meu filho for fiel a Deus, então eu deixo a minha bicicleta para ele, né? Alguma coisa assim. É, é por escrito e é oficial, ou seja, alguém tem que assinar o testamento. E na maioria dos casos, pelo menos aqui nos Estados Unidos, é necessário que tenha testemunhas para confirmar que aquela pessoa que escreveu é a vontade legítima daquela pessoa e eu testemunhei, né? Ou seja, tem que ter a assinatura da própria pessoa que fez o testamento e testemunhos para comprovar que foi ele mesmo e é a vontade legítima dessa mesma pessoa, não é? Outra palavra extremamente, igualmente importante, necessário entender, é a palavra aliança. A aliança significa simplesmente um contrato. Nós conhecemos contratos, né? Talvez você algum dia assinou um contrato de aluguel da sua casa, alguma coisa assim. Talvez você é dono de uma outra casa, você tem que assinar um contrato com o inquilino daquela casa, a pessoa que vai morar. Então, é um contrato que tem que ser assinado e, não sei, registrado em cartório, eu não sei as leis de cada país, mas também contém exigências e benefícios. Se você pagar o aluguel, você pode ficar na minha casa. É uma coisa oficial, juridicamente. Ou seja, se você não pagar o aluguel, o que vai acontecer? Ah, você sabe, né? Se você não pagar o aluguel e você recebe uma carta dizendo você não pagou o aluguel dos 3 últimos meses, alguma coisa assim. Você tem que sair da casa até tal data. Não é? Tem que sair, vaziar a casa completamente das suas coisas. Se não fizer, né, pode ser multado, até o dia que você sair. Ou se você não sair, recusar sair, então eles vêm com a polícia e te forçar sair. Ou seja, é oficial. Não é?
e tem seus direitos legais pelo sistema jurídico de cada país. Então, geralmente nós temos um contrato ou aliança por um certo período, né? Eu vou fazer esse contrato de aluguel por 1 ano, 5 anos, pode ser 10 anos, eu não sei, mas pode ser até permanente, né? Mas cada contrato de aluguel tem a sua data, ou contratos qualquer, geralmente, ou muitas vezes tem um período específico desse contrato. Por favor, preste bem atenção. Existe o testamento, ou seja, o que chamamos o Velho Testamento ou a Velha Aliança, o Velho Testamento, né? Gênesis até Malaquias, nós vemos em nossas Bíblias, é um contrato entre quem? Cada contrato tem que ter duas partes, né? Eu e o inquilino, ou o dono da casa, sei lá. Mas eu não sei se você já percebeu que o Velho Testamento nunca foi para os gentios. E você provavelmente é um gentio, a não ser que você seja ou um judeu, israelita, hebreu. Geralmente, hoje em dia, chamamos de judeus, não é? Preste bem atenção a este versículo, pois a maioria de nós nunca vimos isto. Ok? Deuteronômio 5, 1 a 3. Moisés convocou todo Israel e lhes disse: Ouça, ó Israel, os decretos e ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Hoje era o dia quando Deus estava entregando os 10 mandamentos, aquelas duas tábuas de pedra em que Deus escreveu os 10 mandamentos. E essa é a segunda vez, né? Deuteronômio, é, duas, ou é a segunda entrega, renovação do Antigo Testamento, antiga aliança. Então ele diz, hoje, né, no dia, quando ele desceu daquela monte, ele estava recebendo, ou falando essas palavras. Ouça, Israel, os decretos e ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Ah, aprenda-os e tenha cuidado para de cumpri-los, não é? O Senhor, o nosso Deus, fez conosco, Moisés e quem? Conosco uma aliança em Horebe. Horebe é aquela mesma montanha, Monte Sinai, mesmo lugar. Dois nomes diferentes, mas é o mesmo lugar. Conosco, com quem? Se lembra aqueles 2 milhões de judeus que Deus ajudou a fugir de Egito, né? Foi eles, não é? Conosco, não foi para os nossos antepassados, não foi para Abraão. Essa aliança não tem a ver com as pessoas antes daquela data, tá? A data que Moisés chegou, eh, depois de ter a segunda, né? Tábuas de pedra de Deus. E então, não foi para as pessoas antes, ou seja, estamos vendo o contrato, né? Começou, era com os judeus, não tinha nada a ver com os gentios. E vamos ver um pouco mais tarde uma carta dizendo explicitamente não foi para os gentios. Eu sou gentio, você provavelmente é um gentio. De vez em quando vamos achar um
judeu, né? Uma pessoa descendente de Abraão, mas é raro, não é? Hoje em dia. Antigamente, né, era muito comum, mas agora não existe muitos judeus na Terra. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez esta aliança, mas conosco, com todos os que hoje estamos vivos aqui. Estamos vivos aqui, eu não sei porque eu escrevo. Então, nós temos um povo específico, um lugar, uma data, não é? Ou seja, estamos vendo essa aliança entre Deus e os descendentes de Abraão, chamado os judeus, Israel, hebreus, não é? Esse povo. Por favor, veja com cuidado Romanos 7, versículos 7 e 12. E diremos então, a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Não é? Então, estamos perguntando, a lei do Velho Testamento é uma coisa ruim, mal? De jeito nenhum. Nada disso. Muito pelo contrário. E vamos ver a importância um pouco mais ainda. Mas veja em versículo 12, ele diz: de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Santo, justo e bom. Para nós, o cristão, aqui estamos lendo, né, Paulo escrevendo aos cristãos em Roma, dizendo que a lei é bom, é justo, é santo, não é? Por favor, nunca pense que a lei é mal ou ruim, pois qual é o valor que estamos vendo aqui? Estamos vendo que a lei nos ensina o que é pecado, não é? E aprendemos muito sobre Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, e talvez menos sobre o amor de Deus. Que graças a Deus no Novo Testamento aprendemos muito, embora nós aprendemos também muitas coisas no Velho Testamento sobre o amor de Deus, não é? A paciência imensa de Deus que vemos no Velho como no Novo Testamento. Hebreus 10, versículo 1 diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, que haviam de vir. A lei, muitas vezes, a lei significa o Velho Testamento, mais especificamente os primeiros 5 livros do Velho Testamento. A lei, pois Moisés foi quem escreveu os primeiros 5 livros que chamamos de Pentateuca. Então, nós vemos que o Velho Testamento tinha a lei, é chamado a lei, às vezes, a lei de Moisés. Muitas vezes, porém, é chamado a lei e os profetas, ou Moisés e os profetas, né? Muitas vezes é chamado assim, pois isso resuma o Velho Testamento. É apenas uma sombra. Sempre foi assim. Nunca não era assim na mente de Deus, mas ele não revelou a eles, não, isso é só uma sombra. Mas depois, no Novo Testamento, revelando eh, o mistério, né, do Novo Testamento, do amor de Deus, a graça, o perdão e essas coisas, que ele mostrou a realidade. A lei, o Velho Testamento, é apenas uma sombra dos benefícios
que haviam de ser revelado. A realidade, pois, é em Cristo, não é? Por quê? Bem, ele vai explicar mais e mais nesses versículos que vamos ver, mas uma das coisas, a coisa mais crítica que a lei não fazia era perdoar. A lei podia acusar, condenar, promover culpa, vergonha, medo. Essas coisas não são ruins, é necessário, absolutamente necessário para qualquer pessoa. É uma parte de nosso crescimento, não é? Mas quando nós vemos uma sombra, vamos dizer, nós vemos a sombra de uma árvore. Aí nós chegamos e, lá tem a própria árvore, não é? A lei é a sombra. A própria árvore é Cristo, não é? A nossa, o Evangelho de Jesus. Então, ah, por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Não pode perdoar, aperfeiçoar, purificar, tirar pecado. Não. A lei, pelos sacrifícios, nunca podia perdoar, aperfeiçoar os pecadores, como eu, por exemplo. Não podia. Essa é a fraqueza. Não é a própria fraqueza da lei, né? É nós que pecamos. Então, é os pecadores que realmente são os deficientes, não é? Gálatas 3, versículo 23 a 24. Paulo diz aos Gálatas, no Novo Testamento, antes que viesse a fé, ou seja, nesse contexto, né? A fé, salvação pela fé, em vez de salvação por obras, né? No Velho Testamento visava muito a obedeça ou morre. E nós aprendemos através do Velho Testamento, se morremos, se pecamos, merecemos morrer. Merecemos morrer. Antes que viesse a salvação pela fé, estávamos sob a custódia da lei, não é? Sob a custódia da lei, do Velho Testamento, de antes de ter a fé, a salvação, justificação pela fé. E nela, na lei, estávamos encerrados, presos, não é? Presos debaixo da lei até que a fé que havia de ser revelada, né, fosse revelada. A lei, sempre desde o início, foi o plano de Deus. Deus sabia, né, o futuro. A lei era para nos ajudar, nos conduzir, os judeus, não os gentios, os judeus, não nós, não os gentios, mas os judeus, para conduzir eles até a fé. Né? Como se fosse um parente, uma pessoa que cuida de uma criança, né, para levar para a escola, ensinar, essas coisas todas, para tomar conta de uma pessoa, até que fosse a pessoa adulta capaz de se cuidar, não é? Então, assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Tutor até nos conduzir, até chegar ao momento de Cristo chegar com o Evangelho, a salvação por fé.
Eu estou lendo a Bíblia. Você está ouvindo a Bíblia ou está ouvindo a Timóteo? Esquece o que Timóteo fala. Por favor, deixe a Bíblia falar. Por favor. A lei foi um nosso tutor até Cristo. Eu estou enfatizando essa palavra até, porque nós vamos ver mais e mais vezes, né? Até, entendeu? Para que fôssemos justificados pela fé e não pelas obras, não é? Graças a Deus por isso. Se lembra em Êxodo capítulo 31, 13 a 17, existe essas palavras falando sobre o termo, né? Nesse contrato, quanto tempo começou, né? Quando Deus entregou os 10 mandamentos e até quando, não é? Foi, é um contrato de quantos meses, quantos anos, não é? Ele diz claramente aqui. Diga aos israelitas, não aos gentios. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês. Vocês quem? Os que estavam no Monte Sinai, Êxodo 31, não é? Ele diz, é um sinal, um sinal entre mim e vocês, geração após geração. Tá? Quanto tempo, então, foi essa lei para os judeus? Ah, ele, eles e os seus descendentes. Eles e os descendentes dos judeus, os outros descendentes de Abraão, que vêm depois, não é? Não é para apenas eles que estavam vivos naquele dia, mas os seus descendentes também. Como uma aliança, ok? Perpétua. Perpétua. Nós sabemos quando começou. Quando foi que terminou? Não tem fim. É uma aliança contínua, não é? Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, não os gentios. E vamos ver. Veja, todas essas, muitas coisas que estamos vendo. Veja, o dia de Pentecostes é uma lei entre Deus e os judeus perpetuamente. O sacerdócio arônico, hoje em dia, existe judeus. Se eles são fiéis, então eles continuam dependendo dos serviços do sacerdócio arônico. Os sacrifícios, os holocaustos, é um, é um contrato perpétuo, ou seja, se eles querem ser salvos, eles têm que obedecer esta lei, ainda hoje, porque é perpétuo entre Deus e os judeus. Se você quer fazer parte desta aliança, mesmo se não for judeu, mas quer continuar, eu vou explicar, Deus vai explicar como, se você quer fazer parte daquela aliança. Êxodo 30, o incenso no santuário é um contrato perpétuo. A gordura e o sangue, aquelas coisas que estão oferecendo a Deus, não é? É perpétua. Não é? Números 19 fala sobre a purificação cerimonial. Você está impuro, você é puro, etc. É uma lei perpétua com os judeus, os israelitas, somente, não com os gentios, não conosco. Nunca foi conosco. Nunca foi conosco. Você ouviu? Então, veremos ainda mais a confirmação. Por favor, preste atenção, pois este versículo, eu não sei porquê, não é muito bem conhecido.
Não é só este, há muitos e muitos outros que podemos achar bem parecido com este. Este é um dos principais, porque explica completamente, não é? Jeremias 31, versículos 31 até 34. Decore isso, se vai precisar. Anota, sublinha na sua Bíblia, pois você vai querer, não é? Agora, Jeremias estava profetizando durante os anos 630 a 50 e 80, mais ou menos, antes do nascimento de Jesus. Então, estes, 600 anos do nascimento de Jesus, Jeremias, um dos grandes profetas do Velho Testamento, profetizou pelo Espírito Santo de Deus para todos os israelitas. Está chegando os dias, 600 anos antes de Cristo. Está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Peraí, nós temos uma aliança já, né? Eles poderiam pensar. Nós já temos uma aliança. Não pode quebrar a aliança. Preste atenção. Deus é quem está dizendo. Quando eu farei uma nova aliança. Ou seja, 600 antes de nascer Jesus, Deus já profetizou, haverá uma nova aliança. Está ou não está? Eu estou exagerando? Eu estou tirando algum versículo do seu contexto? Por favor, investigue. É isso mesmo? Timóteo, não pode. É, pode sim. Por quê? Ele vai explicar. Deus diz que vai fazer uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, todos os descendentes de Israel. Eles separaram em dois reinos, não é? Durante um grande período da sua história. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando eu tomei eles pela mão e os tirei do Egito. Não. Por quê? Porque vai fazer uma nova aliança? Porque eles quebraram a minha aliança. Eles não pagaram o aluguel. Não pagaram, não pagaram, não pagaram, não pagaram, não pagaram. Nós vemos muito mais do que 600 anos. Deus é paciente, muito paciente. Séculos e séculos e séculos passaram eles desobedecendo às suas leis. Mais e mais. E se você conhece o Velho Testamento, você sabe que eles abandonaram Deus muitas e muitas e muitas vezes. E Deus ajudava eles depois para voltar e voltava. E foi uma. O Velho Testamento é como uma soap opera, como é que fala? Aqueles filmes, né, de anos e anos e pessoas que namoram, se casam, divorciam e é uma loucura, porque é exatamente o que isso que aconteceu com Deus e seu povo. E Deus os divorciou abertamente. Deus é quem diz, não é? Deus disse, eles tinham já abandonado Deus, mas com o tempo Deus lhes deu um documento de divórcio, não é? Eles quebraram a minha aliança. Apesar do que eu era senhor deles, diz o Senhor, ou seja, eu era o marido deles, eles nesse exemplo, o povo de Israel era a esposa de Deus, e eles saíram se prostituindo com outros deuses, como muitos fazem ainda hoje. Não só imagens, mas outros deuses. E eles quebraram
a aliança, embora Deus era fiel. O Senhor, ou seja, Deus era o marido fiel, eles é quem abandonaram Deus e se prostituíam com outros outros deuses que não eram deuses de verdade, mas outros deuses, não é? Esta é a aliança que eu farei. Ainda não fez, só vai fazer 600 anos depois. Essa é a aliança que eu vou fazer com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Eu porei na mente deles, no íntimo, no coração deles, as minhas leis. Eu vou escrever as minhas leis no coração deles, ou seja, eles não vão fazer porque têm que fazer, mas porque querem fazer, não é? Uma saga, livro de amor, não é? Através de séculos e séculos e séculos, como Deus tentava, né, chamar seu povo de volta e voltaram e o abandonou tantas vezes. Eu serei o Deus deles. Estamos falando agora sobre o Novo Testamento, a nova aliança. Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo, marido e esposa, como marido e esposa, como casamento. Pois em casamento temos um contrato, não é? Eu vou ser fiel a você e você vai ser fiel a mim, não é? É um contrato. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: Conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei. A lei nunca fez isso. O Velho Testamento nunca fez isso, mesmo com muitos e muitos e muitos sacrifícios. Nunca perdoou, nunca aperfeiçoou o adorador. Porque eu lhes perdoarei a maldade e, escuta, não me lembrarei mais dos seus pecados. Oh, graças a Deus. Graças a Deus. Eu não consigo nem mesmo imaginar, não é, a graça que Deus está nos dando. E eu dou graças a Deus por tanta misericórdia, tanta graça, não é? Então, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar dizer, conheça ao Senhor, porque eles já me conhecerão. E eu perdoarei todos os. Sabe, Deus tem capacidade de esquecer e não lembrar mais. Eu não consigo fazer isso. Quando alguém peca contra mim, o quanto eu gostaria de esquecer, perdoar de verdade como Deus perdoa. E às vezes, coisas que pessoas têm feito contra mim décadas atrás. Eu consigo lembrar claramente. Eu não consigo esquecer, mas Deus consegue esquecer e não lembrar mais. Graças a Deus. E quando chegar o dia do juízo, não lembrar mais. Graças a Deus pela sua graça. Amém. Então a pergunta: seremos julgados pelas palavras de Moisés ou pelas palavras de Jesus? Por favor, preste atenção. Por favor. Jesus disse em João 12:48, que já falei: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferi ou julgará no último dia. A própria palavra que Jesus proferiu vai julgar, não é? Não seremos julgados por Moisés. Não seremos julgados pelas palavras de Moisés.
ou dos profetas, não é? O Velho Testamento, nós seremos julgados pelas palavras de Jesus, não é? Preste atenção. Mateus 28, versículo 18, Jesus disse, e então foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Quem é o juiz? Quem é que tem toda a autoridade para julgar? Não é? O próprio Jesus. O próprio Jesus. As palavras dele, pela autoridade dele. Uma vez, Jesus estava andando com seus discípulos e os seus discípulos estavam tirando os grãos de trigo, né? Passando pelas mãos e comendo. E os fariseus e escribas condenaram os seguidores, os apóstolos, dizendo isso é proibido no sábado, né? Porque eles diziam, não, a lei de Deus, mas eles diziam que não pode, né, ceifar, não é, no dia de sábado, porque a lei no Velho Testamento diz não trabalhar e eles levaram ao extremo, como os homens muitas vezes fazem, né? E Jesus respondeu, olhou para os gentios, os fariseus e escribas, dizendo: o Filho do Homem, ele mesmo, Jesus, é Senhor do sábado. Senhor, dono. Ele é o dono do sábado. É como um mestre e um escravo, não é? Jesus é dono do sábado, como ainda veremos. Ou vimos naquela lição sobre quem é Jesus, né? Ele escreveu a lei do sábado. Ele escreveu a lei, se lembra? Jesus é eterno. Jesus é Deus. Ele é quem escreveu a lei do sábado. Ele está com toda a autoridade. Toda. Não alguma autoridade. Se ele quiser mudar a lei, ele muda. Ele é o dono, né? E vemos daqui a pouco o dono, o Senhor do Novo Testamento também. Mateus 5, versículo 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, Jesus, né, no Sermão do Monte, o que foi dito, e nós vimos, né? Não adulterarás. De onde é que veio isso? Nos 10 mandamentos, sim, é claro. Mas eu lhes digo, será que Jesus tem realmente autoridade para mudar a lei de Moisés ou não tem? Ele tem ou não tem? Se você confessou, Jesus é meu Senhor e ele é o Senhor, e você crê em Jesus, que ele é Deus, ele é Deus. Ele pode mudar a lei quando, como ele quiser. Pois, ele é Deus. Então, não adulterarás. Mas eu lhe digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Melhor do que cometer adultério, mas porque tem mais pessoas machucadas, danificadas, sujas, vamos dizer. Adultério, ser infiel a seu cônjuge, não é? Ser infiel sexualmente com seu cônjuge. Você já cometeu adultério no seu coração. Ou seja, no Velho Testamento nós vemos as leis são difíceis e no Novo Testamento são mais difíceis, mais fáceis? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário, não é? Se você olhar para uma mulher com desejo no seu coração, você já pecou. Agora, no Novo Testamento, estamos vendo que pecado começa no coração, no coração, né? Na nossa mente, nos nossos desejos, não é? Não ficou mais fácil, não.
Muito pelo contrário, não é? Se lembra, Jesus disse em Mateus 17, versículo 1 a 5, quando ele levou Pedro, Tiago e João para aquele montanha bem alto lá em cima, ele ficou transfigurado, seu rosto brilhava como o sol, e lá apareceu Moisés e Elias, né? Ou seja, o Velho Testamento, Moisés, que grande, não é? Deus deu a Moisés as leis. Moisés deu as leis ao povo. E Elias, representando aqui os profetas. Moisés, os profetas, um dos grandes profetas, né, do Velho Testamento, eles estavam conversando com Jesus. Moisés, Elias e Jesus. Pedro, ele fala demais, né? Ele fala antes de pensar. Ele diz: Senhor, se queres, nós vamos fazer três tendas. Três tendas. Um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. Opa, isso ofendeu muito Deus, Pai. De repente, uma nuvem escuro o sobreveio, eles com o rosto na terra olhavam e com muito medo ouviam a voz que saía da nuvem escura, dizendo: Este é meu filho amado. Ele não é um dos profetas, não. Você está me envergonhando. Este é meu filho amado, a quem me agrado. Escute a ele. Opa, não a Moisés e Elias. Não aos primeiros 5 livros do Velho Testamento e todos os outros profetas do Velho Testamento. Escuta a Jesus, as palavras de Jesus, não é? Escutam a ele, não aos outros. Uau! O que é mesmo que isso está dizendo a Pedro, Tiago e João? Uau! Não escuta mais a Moisés e Elias, escuta a Jesus. Não é? Eu estou exagerando? Por favor, volte, estude isso para ver o que Deus é quem está dizendo a nós. Hebreus 8:7. Pois se aquela primeira aliança, o Velho Testamento, a velha aliança, fosse perfeita, peraí, é justo e bom e perfeito, ótimo, não tem defeito. Qual o problema? Não é? Na realidade, não é o problema da lei, é nosso. É o problema do pecador, é a verdade, não é? Mas perfeita no sentido de que não podia perdoar. Não podia perdoar. Opa, será que tem esperança para os judeus? As pessoas debaixo daquela aliança ou não tinha esperança? Uau, pense um pouco, né? E veremos a resposta de Deus. Se não, se fosse perfeita a primeira aliança, não seria procurado um lugar para outra aliança. Mas a primeira aliança não podia perdoar. Não era problema da aliança, o problema era nossa, os judeus, né? Os judeus. Eles não podiam nunca pecar, nunca. Escuta Hebreus 9:15 e 16. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança. Visto que ele, Jesus, morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Agora eles têm esperança, sim.
como era a esperança deles. Eles não sabiam, né, sobre este era mistério para eles, mas chegou fé, ou seja, salvação pela fé. E então eles podiam receber perdão dos pecados, não pela velha aliança, pois a velha aliança não aperfeiçoou coisa alguma, como já vimos. Jesus morreu também pelos pecados cometidos sob a primeira aliança. No caso de um testamento, nós conhecemos, vimos as definições, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Estamos falando sobre um novo testamento aqui. A primeira, Jesus tem que morrer para que este testamento entra em vigor para funcionar. É necessário comprovar que ele morreu, não é? Daquele que o fez, ou Jesus que fez a nova aliança, não é? Ele tem que morrer para entrar em vigor a aliança. Ele morreu, não é? O fez. Jesus é o Senhor do Novo Testamento, da nova aliança, não é? E do velho. Ele é Senhor do sábado. Ele é Senhor de toda a Bíblia, de capa a capa. Jesus é o Senhor. Se não acredita, então arrepende-se e crê em Jesus, não é mesmo? Versículos 17 a 22 diz: Por isso, um testamento é só válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, né? E no Velho Testamento, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Era só a sombra de Cristo. Só era a sombra de Cristo que viria. E veio, morreu também pelos pecados debaixo do Velho Testamento. É isso. Voltando para capítulo 7, versículos 18 a 19, a ordenança anterior ao Velho Testamento é revogada. Escuta, a minha Bíblia diz a ordenança anterior é revogada. É revogada ou não é revogada? Escuta, vamos prestar bem atenção, né? E vamos voltar para o Novo Testamento para ver. Eu sei que está curioso, vamos ver. Revogada por quê? Porquanto era fraca e inútil. O alvo é reunir Deus com seu povo. Esse é o alvo. O alvo de Deus, o mistério, não é? Era para reunir Deus com todo o seu povo. Todo o seu povo. Todos. Pecadores assim como eu. Talvez você não. Então, revogada, porquanto era fraco, inútil. Fraco e inútil no que não pode perdoar. Só pode condenar. Só pode, né, separar Deus de homem, não é? Só pode separar. Não pode unir Deus e homem, não é? Escuta o versículo 19, por favor. Já vimos, mas veja novamente. Pois a lei não havia aperfeiçoada coisa alguma. A lei, o Velho Testamento, não podia aperfeiçoar, perdoar, fazer como inocente, justificar. A lei não podia. Aqui Deus está descrevendo o porque não podia aperfeiçoar coisa alguma. Deus é quem disse, não é?
sendo introduzida uma esperança superior, muito superior, não é? Muito superior, pelo qual nós aproximemos a Deus. Esse é o alvo de nos, os seres humanos, aperfeiçoar com Deus. Nós temos, esse é o alvo de Deus, e nosso também, é claro, não é? Para ser com Jesus, com Deus, não separado. Por favor, escute com seu coração. Preste atenção. Gálatas 3, 23 a 25. Antes que viesse a fé, nós vimos já isso, né? Ou seja, salvação pela fé. Estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, presos, encerrados na lei, até, fomos soltos, até que a fé que havia de vir, nós não, os judeus, né? Mas até que a fé que havia de vir fosse revelada, e foi revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, justificado, para que fôssemos justificados pela fé, justificados, justamente como se nunca tivesse pecado nenhuma vez, justificados pela fé, não pela obra, pela obediência da lei. Agora, porém, tendo chegado à fé, Cristo já chegou, o Evangelho já chegou, não é? Perdão, graça já chegou, já não estamos mais sob o controle do tutor, a lei. Escuta, não sei se a sua Bíblia concorda, mas a minha Bíblia diz que já não estamos mais sob o controle do tutor. A sua Bíblia concorda? Ah, por favor, preste atenção ainda mais. Gálatas 5. Que versículos, que passagem penetrante. Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. No contexto, libertou de quê? A lei, o Velho Testamento, a lei do Velho Testamento. E ele vai continuar a dizer a mesma coisa, mais e mais e mais vezes. Ele nos libertou, se lembra? Nós estávamos encerrados, presos na lei. Cristo nos libertou. Libertou ou não libertou? Eu estou mentindo, estou exagerando. Vê por você mesmo. Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão. Presos na escravidão. Encerrados. Até que, se lembra? Estávamos encerrados. Por favor, preste atenção. Ouçam bem, ok? Paulo, ele quer deixar óbvio e forte. Ele é um dos apóstolos. E você deve estar escutando, não é? Ele diz: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Não vai receber nenhum perdão por Cristo. Agora, o que significa isso? Porque ele diz: se você deixa se circuncidar, circuncisão era a maneira que o judeu, só o judeu entrava em aliança com Deus, com 8 dias de idade. Se, pode ser depois também, né? Era a lei. Então, a lei diz que circuncida é igual a assinar o contrato, não é? Eu assino embaixo. Testemunhas, não é? Muitos testemunhas, não é? No cristianismo,
circuncisão não é nada, não é nada. Escutou? Não é nada. Mas se você assina embaixo, eu vou me salvar pelas obras da lei, assinando embaixo. Ou seja, circuncisão era como você assina o contrato de aliança com Deus, o Velho Testamento. Pobre coitado, a todos que assinam aquele contrato. Salve-se por obediência pelas leis e nunca, nem mesmo uma vez, erra. Não é? Tiago 2,10 diz: se você obedece a todas as leis, mas erra em um só ponto, já está culpado. Acabou. Acabou. Você quebrou a aliança. Quebrou. Não tem mais. Ninguém é salvo pela obediência da lei. Ninguém, ninguém, ninguém. Nem mesmo os judeus, não é? Sim, eles foram fiéis. Eles tinham que obedecer. E Deus tinha que ver a sua fé operando desde o início. Ou aquele que tinha fé é salvo. Nunca alguém foi salvo sem a fé no poder de Deus para salvar, não é? E fé sempre tem obediência. Se não obedece, não tem fé. Então, a assinatura do judeu, ou se você quer ainda hoje entrar na aliança do Velho Testamento, da velha aliança, do velho contrato, seja circunciso. Novamente, circuncisão para o cristão não é nada, ele vai dizer daqui a pouco. Não é nada, não tem a menor importância. Pela saúde, por exemplo, muitos são circuncisos e etc. Na velha aliança, você seja salvo somente por obedecer à lei sem errar, mesmo uma só vez. Se errar, você é culpado, acabou. Seus chances de salvação não têm mais. De acordo, de novo eu declaro, outra vez está repetindo. A todo homem que se deixa circuncidar, se você, né, assinar o contrato, se alguém obrigar você a assinar o contrato da velha aliança, circuncisão, ele está obrigado a cumprir, ok? Toda a lei. Toda a lei. Não pode, não vai. Não acontece. Só Jesus é quem cumpriu isso. Só, não é? Escuta. Se você dizer, eu escolho a velha aliança, eu vou assinar a velha aliança sendo circunciso, então ele será justificado pela fé, só que não vai ser justificado. Se você fizer isso, você se separou de Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. Caiu da graça. Não tem graça. Desculpe. Não, desculpa nada. É assim mesmo. Eu não posso pedir desculpas por Deus e as leis de Deus. Deus é quem disse: você caiu da graça. Caiu da graça. Alguns dizem loucuramente, né? Não pode cair da graça. Ah, isso é mentira. A Bíblia diz exatamente o contrário. O que você está dizendo? Não é? Uma vez salvo, nunca pode ser perdido. Mentira! Ele diz aqui que pode, não é? Bom, ele diz. Desculpa? Não, desculpa não. Fico pedindo desculpas por Deus, mas Deus é quem disse. Deus não precisa pedir desculpas. É a palavra de Deus. Caiu da graça. Caiu da graça. Se quiser ser salvo, então, ou
É 100% pela lei de Moisés, 100%. Não pode ser 99,99999. Nada, desculpa. Ou é Moisés ou é Cristo. E Tiago 2,10, se você errar em um só ponto, errou, acabou. Não tem mais chance. Não é? Então, se não vai ser salvo pela lei de Moisés, tudo bem. Então, a única outra oportunidade é ser salvo pela obediência a Cristo, fé em Cristo. 100% Cristo ou 100% Moisés, eu garanto, você não vai cumprir 100% a lei de Moisés. Não vai. Nem pode, né? Não pode. Não pode, não vai. Não tem chance. Mas por Cristo, não é? É claro que pode, não é? Ou é 100% Cristo, ou é 100% Moisés. Tanto faz, você tem que escolher, não é? Os 10 mandamentos, que tal? Não cobiçarás. Você cumpriu essa? Tem cumprido? Vai cumprir? Não. Eu, eu vou dizer não. Nunca alguém cumpriu, senão o próprio Jesus. Não é? Então, eu estou pedindo para você escolher um pouquinho de Moisés, um pouquinho de Jesus. Qual será? Foi removido o velho ou não foi removido? Ainda não está decidido, não é? Então preste bem atenção a Efésios 2, 14 e 15. Paulo diz: pois ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Tinham inimizades entre os gentios e os judeus na igreja em Éfeso. E Jesus é a nossa paz. Éramos inimigos, judeus, gentios, inimigos. Mas Cristo nos unificou, não é? Nos trouxe juntos para não ter essa inimizade. Ele destruiu a barreira. Havia uma barreira entre nós, os gentios, e os judeus. Não é? Na igreja em Éfeso tinha judeus e gentios na mesma igreja e era muito difícil eles lidam bem com um ao outro. Jesus destruiu a barreira. O que era a barreira? O que é a barreira entre judeus e gentios? Veja, veja. A barreira, o muro de inimizade. O que era o muro de inimizade que os separava? Ele diz, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos. Anulando. A minha Bíblia diz anulando. A sua Bíblia diz a mesma coisa? Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, não é? Por que ele fez isso? O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, gentios, judeus, um novo homem, cristão, seguidor de Jesus, não é? Esqueça o, uh, a vida antiga do gentio. Esqueça a vida, as religiões do judeu, não é? Ele destruiu essa barreira, esse muro de inimizade, destruindo o muro, a barreira, a lei. A barreira era a lei, as ordenanças, não é? Ou seja, o que separava os gentios dos judeus era os judeus tinham aliança antiga com Deus. Os gentios não tinham. Eles não tinham. Os gentios tinham coisas que os judeus não tinham. Aliás, ao contrário, né? Os judeus tinham a lei. Os gentios não tinham. Novamente,
reafirmando que o Velho Testamento era entre Deus e os judeus, os descendentes de Abraão. E nunca foi para o gentio. Agora, destruiu a lei dos mandamentos, as ordenanças, ou não destruiu? Destruiu. A minha Bíblia diz que destruiu, anulando. Anulou ou não anulou? Jesus anulou ou não anulou? A lei das ordenanças. A lei de mandamentos em ordenanças. Destruiu, anulou ou não destruiu? Anulou. Já vimos duas vezes, três vezes agora. É verdade ou é errado? Destruiu ou não destruiu? Não é? O Colossenses é o versículo, no capítulo 2, meu capítulo predileto para ensinar sobre essa destruição da lei, da velha aliança. Veja, deixa a Bíblia falar, deixa a Bíblia falar. Quando vocês, Paulo dizendo aos Colossenses, quando vocês estavam mortos em seus pecados, os gentios, neste caso, né? Vocês, os gentios, estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne. Eles não, nenhum deles eram circuncisos, não é? Não só na carne, mas no coração, não é? Incircuncisos. Viviam no pecado e não se importavam com isso, não é? Mesmo quando vocês estavam mortos em seus pecados, Deus os vivificou juntamente, juntamente com Cristo. Ele os gentios, perdoou. Os gentios e os judeus, todos, Paulo era um judeu, nos perdoou. Quando? Quando nós ainda éramos pecadores. Nos perdoou todas as transgressões, todos os pecados, nos perdoou todos os pecados. Você vê na sua vida, no seu passado, nas suas coisas vergonhosas. Eu vejo as minhas. E eu tenho vergonha. Muito vergonha. Graças a Deus pelo seu perdão, não é? Ele nos perdoou todos os nossos pecados. E, escuta, como é que ele perdoou nossos pecados? Veja, ele cancelou a escrita de dívida. Escrita de dívida? O que é essa escrita de dívida? Devemos o quê? Cancelou a dívida. Cancelou aquela, né, nota. Você deve X, não é? Que escrita de dívida? Ele vai explicar mais. Aquela escrita de dívida que constava, né, em ordenanças. Ah, aquela dívida. Eu sei exatamente que dívida é essa. Aquela que diz, não cobiçarás, por exemplo, não é? Ele cancelou. Como ele perdoou nossos pecados? Ele cancelou aquela lei. Ele cancelou a lei, aquela escrita de dívida. Você pecou tal pecado em tal dia, tal pecado. Quantas vezes? Hum, não sei. Não sei contar tanto assim. Ele cancelou. Como? Cancelando a lei. Cancelou a lei. Aquela escrita de dívida que constava de ordenanças. Era-nos contrária. Com certeza, né? Fica falando quantas vezes, né, que eu pequei, me dando culpa e mais culpa e mais culpa e mais culpa. Mereço morrer. Muitas e muitas vezes, não é? Ele a removeu.
veio, cancelou, removeu aquela lei que me condenava à morte eterna no fogo. Eu mereço 1000 vezes, muito mais que 1000 vezes. Coitado, coitado de todos. Se ele não tivesse cancelado, removido aquela lei, eu e você estaríamos ainda em nossos pecados. Mas ele cancelou a lei, que nos era contrário. Ele removeu. Quando é que ele removeu? Na cruz, pregando na cruz. Quando Jesus foi morrer por nós, em nosso lugar, cancelou a dívida. Qual dívida? Aquela dívida que diz: você pecou, você pecou, você pecou, você pecou, né? Quando é que começou a nova aliança? Quando Jesus, não. Quando terminou a velha aliança? Quando Jesus morreu na cruz. Quando foi cancelado? Quando foi removido a aliança, aquela velha aliança? Quando Jesus morreu na cruz. Nós sabemos agora quando começa o contrato, a nova aliança, o novo contrato. Ser salvo pela fé. Começou quando Jesus morreu. Aliás, não. O velho terminou, né? Quando Jesus morreu na cruz. Não podia começar o novo até depois da morte de Jesus, né? Não podia. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que você come ou bebe, né? Quantas leis no Velho Testamento fala sobre comer, não comer, não é? Muitas e muitas leis, né? Pode comer, não pode comer, tal, tal. Muitas leis. Não permita que ninguém os julgue com relação a algumas festividades, né? Por quantas festividades obrigados no Velho Testamento? Não deixa ninguém. Os judeus estavam condenando estes colossenses, que eram gentios, eh, principalmente. Então, não deixa ninguém julgar, condenar você de acordo com essa item da lei, da velha aliança, aquela outra, e aquela outra, e festividades religiosas, também a mesma coisa, e celebrações de luas novas, especificamente da lei do Velho Testamento, não é? Dos dias de sábado, não tem mais isso, não tem mais isso. Não deixe ninguém condenar você, gentil, eh, sobre as coisas do Velho Testamento, que era entre Deus e o judeu, o descendente de Abraão. Você não tinha nada a ver com aquela lei, né? Essas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A sombra, aquelas coisas, muitas coisas. E nós sabemos que ele estava falando sobre especificamente aquelas coisas do Velho Testamento, porque ele novamente chama-os de sombras que havia de vir o real Cristo, não é? Sombras de Cristo. Novamente, bem claro, o Velho Testamento, ele fala várias coisas nesse contexto sobre isso. Vocês sabem muito bem que muitas igrejas que existem, muitas não, poucas igrejas que existem hoje em dia dizem que os cristãos têm que guardar o sábado, né? Porque é uma lei eterna e perpétua. Sim, é uma lei eterna e perpétua, sem dúvida, não é? O apóstolo Paulo diz: não pode permitir que ninguém nos julgue, nós, os gentios, neste contexto, pelo que comemos ou bebemos, coisas da lei, né? Ou dias do sábado,
Essas coisas são sombras das coisas que haviam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, seremos salvos de acordo com a lei daqueles que dizem tem que guardar o sábado, ou a lei de Cristo que diz não precisa guardar o sábado. Não deixe ninguém condenar você pelos dias de sábado. Não deixe ninguém beber, comer, todas aquelas coisas, aquelas sombras do real que é Jesus. Deve seguir aquelas igrejas que dizem tem que guardar o sábado, ou devem seguir apóstolo Paulo, que diz não permitam que ninguém os condenam. Não é? A escolha é sua. Por favor, tomem a sua decisão. Siga a Bíblia ou siga alguma igreja que diz isso ou aquilo, que não diz o que a Bíblia diz. Não é? Mateus 5, 17 a 19, por favor, eu peço, preste atenção ao que a Bíblia diz, ok? Por favor. Não pensem que eu vim, Jesus dizendo, né, no Sermão do Monte, não pensem que eu vim abolir a lei. Ou os profetas, ele está falando não apenas sobre os 10 mandamentos, ele não está falando somente sobre alguma lei específica, mas a lei e os profetas, ou seja, todo o Velho Testamento. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Você não sabe quantas profecias foram feitas no Velho Testamento sobre a vinda de Jesus, o Messias, o Cristo. Quantas vezes? Quantas profecias Jesus cumpriu, né? Vindo para cumprir. Mas ele dizia, eu não vim cumprir algumas. Inclusive, ele explica, digo-lhes a verdade, enquanto existem o céu e terra, você está disposto a ouvir o que a Bíblia diz ou não está disposto? Por favor, deixe a Bíblia falar. Enquanto existem o céu e a terra, de forma alguma desaparecerá a lei. A menor letra, o menor traço. Escuta, por favor, escuta a Bíblia. Não vai desaparecer nem um pingo da lei. Até que tudo seja cumprido. Até. Sempre foi dito até. Por favor, não expulsa as palavras que você não gosta. Por favor, pare de abusar o que Jesus diz. Por favor, pare com isso. Pare com isso. Deixe a Bíblia falar. Por favor. Jesus disse que até que tudo se cumpra. Jeremias, 600 anos antes de Jesus nascer, disse: eu vou fazer uma nova aliança. Deus disse. Pois eles quebraram a minha aliança. Quebraram. Eles não pagaram o aluguel. E depois, eles não pagaram mais. Eles depois. Quantas e quantas e quantas vezes? Mais de 600 anos. Pelo menos isso. Não é? Muitas vezes antes disso também. O Deus era tão paciente com ele. Se Jesus vai cumprir todas as profecias do Velho Testamento, então ele tem que cumprir o que Deus disse em Jeremias 31. Eu vou fazer uma nova aliança, pois eles quebraram a minha aliança. Se ele não cumprir isso, ele não está cumprindo todas as coisas, tudo, tudo. Ele não está fazendo o que ele tinha que fazer, o que ele disse que vai fazer. Não é mesmo? E ele tinha que morrer, pois era uma profecia, não é? Tanto no Velho como no Novo Testamento, não é mesmo?
Uau! Eu, eu estou aqui implorando você simplesmente deixar a Bíblia falar nada mais, nada menos, não é? A lei, porque quando ele fala a lei, ele se refere aos primeiros 5 livros do Velho Testamento, ou às vezes ele chama de Moisés e os profetas, ou a lei e os profetas. Os profetas se refere ao resto do Velho Testamento, né, escrito por muitos profetas, grandes, menores, ou seja, escreveram muitas coisas ou escreveram menos coisas, não é? Ou nós aqui, né, criamos esse nome grande e menor, profetas menores, isso não é. Eles não são menores, por favor, não é? Mas foi eles que quebraram a lei. Se Jesus vai cumprir, ok, tudo que o Velho Testamento profetizou sobre ele e sobre a velha aliança, tem que fazer uma nova aliança. Ele é Deus. Jesus é Deus. Pois a velha aliança é um tio, é um, né? Alguma coisinha do Velho Testamento, não é? Eu farei uma nova aliança, porque eles quebraram a minha aliança. Quebraram ou não quebraram? Responda. Quebraram ou não quebraram? Ah, quebraram. Se você não paga aluguel, o que acontece? Você é expulso. Se precisa de polícia para expulsar você, então que venha a polícia, pois é um documento legal, não é? Expulsar mesmo. Forçado, se for necessário. É. Algumas religiões fazem uma distinção entre a lei. Dizem que existe a lei moral e a lei cerimonial. Eu já pesquisei, nada claro, muito confuso, mas, por favor, pense um pouco comigo, porque eles pensam que há duas coisas, duas partes, não é? Essa lei, a lei moral, a lei cerimonial e eu não sei nem, eu não consigo nem achar uma definição clara o que é essas leis diferentes, mas certamente não existe isso na Bíblia. Não existe a descrição, leis morais, leis cerimoniais. Isso, na realidade, isso só foi criado no início de 1700, mais ou menos, depois de Cristo. Isso não existia antes. Isso foi inventado por homens mais de 1700 anos antes de Jesus, não é? Antes do nascimento de Jesus. Então, existe ou não existe lei moral e lei cerimonial? Veja o que a Bíblia simplesmente diz. Examina comigo. Havia um só aliança, não duas alianças, não é? Não moral, cerimonial. Você sabe que muitos estudiosos da Bíblia já, como é que chama? Dividiram as leis, essas leis, aquelas leis, outras, em grupos, de muitos tipos de distinções, tentando explicar. Eu não estou criticando, não é? Se certas igrejas querem dizer que há moral e cerimonial, tudo bem, eu só não entendo, não entendo, né? Mas veja o que a Bíblia diz. Êxodo 34, 27 a 28, escreveu nas tábuas de pedra da aliança os 10 mandamentos. Interessante. Não 5 leis morais ou 5 leis cerimoniais. Não. Escuta. Ele diz nas tábuas de pedra. Então, está falando sobre o quê? Claramente, os 10
mandamentos. E ele diz os 10 mandamentos e chama de a aliança, não é? Chama de a aliança. A aliança entre Deus e o povo de Deus, ele chama de os 10 mandamentos. E muitos outros exemplos, como em 1 Reis 8:9, as duas tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas, né, quando eles saíram do Egito. Veja, está bem claro, não existia duas alianças diferentes, não é? Não havia nenhuma distinção. Isso só foi criado muitos séculos depois. Deuteronômio 4:13, ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, e escreveu-os sobre duas tábuas de pedra. Não tem dúvida sobre o que ele está falando, né? Os 10 mandamentos, duas tábuas de pedra. O Velho Testamento é um grande valor para nós, grande valor, pois pela velha aliança nós aprendemos o que é pecado, né? Foi escrito, Romanos 15:4, pois tudo o que foi escrito no passado, ou seja, o Velho Testamento, foi escrito para nos ensinar. Opa, devemos ou não devemos estudar o Velho Testamento? Devemos, com certeza. Não é que as leis do Velho Testamento nos regem, sim, as leis de Cristo, mas mesmo assim nós aprendemos muita coisa, não é? Nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, ou seja, a velha aliança, mantenhamos a nossa esperança. Ou seja, o cristão aprende tanto sobre a nossa esperança, aprendendo sobre as sombras, não é? De Cristo e da salvação em Cristo. 1 Coríntios 10:7-11. Não sejam idólatras, como alguns deles quem? No Velho Testamento, os israelitas, os judeus. Como eles foram, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil deles. Uau! Que coisa! Praticaram imoralidade, receberam morte. 23 mil morreram. Então, nós devemos aprender disto. Paulo diz que os coríntios estão pecando muito. E Paulo diz, escuta, volte ao Velho Testamento para aprender o quanto Deus odeia pecado, não é? Nós não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes, né? Se lembra aquela história, não é? Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritos como advertência para nós, cristãos. Advertência para nós. O Velho Testamento, advertência para nós, não é? Deus odeia pecado, sempre odiou o pecado. Quanto? Uau, não é? Devemos então guardar o sábado? É só no Velho Testamento, não é? É só no Velho Testamento. No Novo, nós vimos, não deixe ninguém julgar você com aquelas leis do Velho Testamento, aquelas sombras. Não deixe, não permita, não é? Eles, se no Velho Testamento, de acordo com a lei do Velho Testamento, se eles não guardavam o sábado, eles foram, se foi apanhar lenha no dia de sábado, eles foram apedrejados até a morte por toda a congregação, não é? Se alguém diz,
Aí eu quero o sábado, mas eu não quero aquela parte sobre o castigo, não é? Quem é que você é que pode escolher como num catálogo, não é? Para comprar o que você quer, não comprar o que não quer, não é? Você não pode tratar a Bíblia dessa maneira, escolhendo o que você quer, o que você não quer, pois existem muitos fazendo exatamente isso. Oh, que vergonha! Que vergonha! Os que exploram o Velho Testamento para seu próprio proveito. Que vergonha! É. Então, nós não podemos escolher, eu quero o sábado, mas eu não quero apedrejar ninguém. Ou não quero ser apedrejado, não é? Uf, não pode. Desculpa, não pode. Pergunta importante. Quanto ao dízimo? Escuta, é só no Velho Testamento, não existe no Novo Testamento. Aquela lei no Velho Testamento, bem claro, a obrigação de dar 10% de tudo que você ganha. Tudo. Cada detalhe. Ainda existe hoje? Não está no Novo Testamento. Não. Desculpa, não está no Novo Testamento. Veja, no Novo Testamento existe 3 vezes que aparece essa conversa sobre o dízimo no Novo Testamento, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, principalmente. Veja o que aconteceu. Mateus 23, versículo 23, Jesus, né, falando aos hipócritas, não é? Aos desobedientes, líderes religiosos desobedientes, aí de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do indro, do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia, fidelidade. Então, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas, não é? Eles estavam sendo tão hipócritas, não é? O que nós podemos tirar desse versículo? Bem, primeiro, isso aconteceu enquanto o Velho Testamento ainda estava em vigor, não é? Jesus ainda não morreu. Continua o Velho Testamento. Não continuou? É claro, até depois de Jesus morrer. Não tinha outra opção. Esse não tem nada a ver com os exemplos de dízimo para o cristão. O dízimo ainda estava em vigor. Lucas 18, versículo 12. Vocês, né, hipócritas, vocês, aqui não, jejum 2 vezes por semana, aqueles dois, né, no templo, orando, e um sacerdote, né, religioso, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quanto ganho. Novamente, estamos falando sobre quando a lei ainda estava em vigor. A lei do dízimo ainda estava em vigor quando Lucas falou, né? Quando Jesus contou essa parábola. E a terceira vez, em Hebreus 7, versículos 2 a 5, estava falando sobre um exemplo de Abraão, né? Abraão lhe deu dízimo de tudo. Estava falando sobre antes da lei. Antes da lei, Abraão estava dando o dízimo a Melquisedeque, né? De tudo. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Novamente, isso não tem nada a ver com o cristão. Isso foi até antes do Velho Testamento. Não é? Está falando, ele deu dízimo. Tem nada a ver com o Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento não fala nada sobre o dízimo ser ah, obrigado para o cristão. Muito pelo contrário. O que é mesmo o que o Novo Testamento, a nova aliança, fala sobre a oferta. Fala que é claramente voluntário. Segundo Coríntios capítulo 9, versículo 6 a 7. Lembre-se, Paulo diz,
Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente, não é? Isso está no Velho Testamento como no Novo Testamento. Igualzinho essa parte, não é? Pois no Velho Testamento falava a mesma coisa. Se você oferta pouco, Deus vai te dar pouco também, não é? Então, essa parte continua igualzinho. Cada um dê conforme determinou em seu coração. O que aconteceu com 10%? O dízimo? Não tem mais. Pelo contrário, ele explica bem pelo contrário. Ele diz, não com pesar, o que ele determina no coração, não com pesar ou por obrigação. O Velho Testamento era por obrigação. No Novo, não. No Novo, não é. Pois Deus ama quem dá com alegria. No Velho Testamento, era obrigado a fazer, querendo ou não querendo. No Novo Testamento, ele coloca em nosso coração a sua lei. Nós não fazemos porque temos que fazer. Nós fazemos porque queremos fazer. Por favor, entenda. Deus não está diminuindo. ah, Pode dar as moedas, pode dar bobagem. Desculpa, não é assim. Não. Bem, você pode decidir o que você quer dar, mas quem vai dar ao Deus Todo-Poderoso menos de 10%? Que vergonha, que vergonha. Não, ele está dando porque pensa que tem que dar, não porque quer. Se Jesus morreu em nosso lugar, se Deus nos der tão grande salvação, e nós tiramos os restinhos e dá para Deus, por que é que nós estamos dizendo a Deus? Deus, eu te amo este tanto, não é? E ele morre na cruz, eu te amo este tanto. Não queremos envergonhar Deus, não é? 10% é um ótimo lugar para começar, não é? Não é lei, não é por obrigação. Era, mas não é mais, não é mais. O que tudo isso significa para nós? Por favor, preste bem atenção. Muitas pessoas usam o Velho Testamento para exigir 10%. Você sabe por que você nunca na sua vida ouviu esta lição? Eu vou te dizer por quê. Porque muitos são avarentos. Muitos estão fingindo ser cristãos. Não são cristãos. São ladrões em nome de Jesus. Estão praticando vergonha. Coisa tão vergonhosa. É, eles não querem que você entenda essa lição. Eles não querem que você estude essa lição. Eles querem voltar para o Velho Testamento e pegar o que quer, o que vai aproveitar ele pessoalmente. Você conhece aqueles ricões, pastores bilionários, não é? Você conhece? Que vergonha, que vergonha. Se Jesus fosse entrar na reunião de igreja deles, como ele passaria vergonha? Eles têm, são riquíssimos, vergonhosamente riquíssimos. E Jesus nem lugar para deitar a sua cabeça tem. Veja,
A vergonha. Vergonha. Muitos querem, não querem que você aprenda essa lição, pois eles querem exigir o dízimo. A Bíblia diz, você tem que dar o dízimo. Eles vão mandar. Só que não existe no Novo Testamento. E a Bíblia diz claramente o contrário existe, não é? A velha aliança foi abolida, removida, cancelado, cancelada. Não tem mais. Não deixa ninguém obrigar você a cumprir as leis do Velho Testamento. Nós somos de Cristo, não de Moisés. Nós devemos exigir observância do Velho Testamento? Não. Veja o que aconteceu em Atos capítulo 15, 1 a 31, falando sobre alguns que queriam exigir circuncisão. Veja aquele capítulo inteiro, capítulo 10, capítulo 15 e repetidas muitas vezes também Gálatas, como limos. Eu pergunto, devemos exigir o que Deus exige? Temos que exigir o que Deus exige, mas ao mesmo tempo e com igual importância, nós não podemos exigir o que Deus não exige. Pare com isso. Que vergonha! Você que está agindo como Deus, exigindo o que Deus não exige e não exigindo o que Deus exige, sim. Por favor. Para ser salvo, só o Novo Testamento. As palavras de Jesus vão julgar no último dia, não as palavras de Moisés. Nós aprendemos tantas coisas valiosíssimas no Velho Testamento. É proibido exigir qualquer coisa da lei do Velho Testamento para ser salvo, como muitos tentaram, e ainda hoje alguns tentam exigir o sábado, não é? Como em Atos 10 e 15, muitos tentaram exigir circuncisão. Hoje ainda muitos tentam exigir o dízimo. Desculpa, você já aprendeu melhor do que isso. Amém? Deus abençoe ricamente a sua vida. Espero que essa lição fosse útil e edificante para você e a sua vida. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe.